Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Essa mensagem, o Senhor tem falado muito comigo através dessa mensagem. E hoje, como eu tive a oportunidade, vai estar sendo ela que vai ser pregada para a honra e glória do Senhor. Eu não vou ler o texto todo porque é muito grande, assim como os irmãos sabem. Mas eu vou ler aqui o capítulo 3, o versículo 3, é capítulo 6, versículo 3. E vou ler o versículo 10, e vou ler o versículo 16 e o versículo 20. Que diz assim: Então o mesmo Daniel despojou a este presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em substituí-lo sobre todo o reino. Agora eu vou ler aqui o versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas no lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se dispunha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Vamos aqui para o versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-o na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, presta atenção, e falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Vamos ler aqui o 20. Que diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ai acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te tinha podido livrar-te dos leões? Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Vamos nessa noite meditar nessa leitura. Vamos aqui trazer o que o Senhor nos preparou nessa noite. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto de um rapaz que ali, quando ele foi levado para a Babilônia, ele ainda era um rapazinho. A Bíblia diz que, não sei se era 17, parece que ele tinha 17 anos. Ali ele foi levado para a Babilônia, ele era um servo de Deus, ele servia a Deus de verdade. Aqui no versículo 3 do capítulo 6, você vê que Daniel, a palavra de Deus diz: porque nele havia um espírito excelente. Meus irmãos, ali no capítulo 3, ainda de Daniel, quando Daniel foi levado ali para a Babilônia, que Daniel chegou lá, ali o Senhor já tocou no coração dele a não se contaminar com as comidas que era servida ali naquele reino. Então ali Daniel, ele já tinha, assim como diz aqui no versículo 3 do capítulo 6, ele tinha um espírito excelente. Qual é o espírito excelente? É o Espírito de Deus. Porque nós todos temos o Espírito de Deus na nossa vida. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, nós recebemos esse Espírito, mas às vezes com a nossa ignorância, com a nossa ruindade, a nossa falta de atenção, nós deixamos esse Espírito morrer dentro de nós. Nós temos que viver esse espírito. Nós não podemos deixar esse espírito morrer. E ali era esse espírito que tinha no jovem Daniel. Ali o jovem Daniel foi levado para a Babilônia. Ali ele estava na Babilônia, mas ali ele não se deixou se corromper. Ele não se deixou se levar pelas coisas erradas que tinha lá na Babilônia, porque lá só tinha coisas erradas, assim como os irmãos sabem. Ele já servia a um Deus verdadeiro. Ele não deixou se contaminar pelos deuses que lá tinha, que lá só tinha coisas erradas. Então ali ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel.
Meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você nessa noite que às vezes nós estamos em lugar errado, mas nós não somos obrigados a viver o que tem naquele lugar. Às vezes nós estamos ali por sei lá, alguma coisa que a gente teve que ir, não sei, mas a gente não é obrigado a se corromper, porque nós conhecemos um Deus vivo, nós conhecemos um Deus verdadeiro, que só existe Ele, não existe outro. Então ali o jovem Daniel foi levado ali para a Babilônia. Quando ele chegou lá, ele já não quis se contaminar. E ali vocês sabem que no capítulo 3 ainda de Daniel, aqueles 3 jovens que era Daniel, que tinha Daniel e tinha mais aqueles outros 3, Isaque, Sedraque e Abednego, que não se corromperam. Foram jovens fiéis a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da morte, mesmo diante de vida ou morte, que era isso que acontecia na vida desses jovens, tanto dos 3 como na vida de Daniel. E mesmo assim eles não se corromperam. Mesmo assim eles viveram para Deus e foram fiéis a Deus até a última hora. E depois todo mundo sabe o que Deus faz com quem é fiel. Meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você nessa noite que nós temos que buscar. Nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que orar. Nós temos que adotar para a nossa vida o hábito de oração. Daniel ali, ele orava, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes no dia. Daniel entrava para o seu quarto, para a sua casa, ele servia o Deus dele, e ele estava ali na Babilônia, mas ele não servia aquele Deus. Então ali ele continuou servindo ao rei, mas ele fazia ali as orações dele 3 vezes no dia. Ah, mas eu não consigo orar meia hora. Meus irmãos, se não consegue orar meia hora, ore 20 minutos. Ore 10 minutos, que o que Deus quer saber é do seu coração e da sua fidelidade. O que Deus quer ver é se o que está saindo da sua boca vem daqui, ó. Eu não sei orar? Ore 2 palavras, ore 3 palavras, mas seja fiel a Deus. É um hábito que nós, servos do Senhor, nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que adotar esse hábito de oração, porque a Bíblia diz que a oração é a chave da vitória. A Bíblia diz que sem orar nós não podemos ter bênção. Quando nós oramos, a oração sobe e a glória desce. Quando nós oramos, nós temos resposta do céu. Agora, se nós não oramos, nós faz igual a pastora Valdirene falou aqui agora há pouco, nós vamos desfalecendo. Nós vamos ficando sem chão e cada vez fica pior. Já aconteceu isso comigo. Nós sabe que nós temos que orar. Então ali, meus irmãos, Daniel era um rapaz muito fiel, como todos sabem que esse texto é muito conhecido. Então ali ele orava a Deus e ali o rei via tanta fidelidade, porque quando nós somos servos de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, por onde nós passamos nós brilha, por onde nós passamos nós damos testemunho dos céus. Por mais que nós não fale, por mais que nós não abra nossa boca, mas ali estão dizendo, vai ali um crente. Se nós andamos no Espírito, ali nós se destacamos onde nós chega. Onde nós chega, nós se destaca. Então ali o rei via em Daniel, o rei só via coisas boas. O rei enxergava em Daniel o que ninguém enxergava. Então ali aqueles outros que Daniel o rei já pensava em constituir Daniel a cargos maiores. O rei já pensava em botar Daniel, não era só naquele cargo que ele estava. Ali ele ia subir, ele já estava pensando em botar ele para dominar todo ali aquele reino. Abaixo dele, né? Porque primeiro o rei. E aí os amigos de Daniel, que eram príncipe junto com ele, viram a situação, ficaram com inveja, porque, meus irmãos, quando nós fazemos parte do céu, da glória, só em nós ser crente, nós incomoda.
Só em nós dizer assim, eu sou um crente, mesmo que você não ande falando, nós incomoda alguém. Tem alguém que se incomoda. Se você vai para a igreja, você incomoda. E se você não vai, você incomoda do mesmo jeito. Mas ali a Bíblia diz que Deus estava com Daniel. Assim como lá em Gênesis, no começo da Bíblia, a história de José do Egito. A Bíblia diz que quando acontecia aquilo, quando José foi jogado no buraco, Deus estava com José. Quando José chegou lá no Egito, Deus estava com José. Aonde você quer que você esteja, não importa aonde, mas Deus está com você. Às vezes chegamos a hora que nós pensamos assim, Senhor, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Pois está sim. Tem hora que Deus olha para você, ajuda você no calado, no silêncio. E a palavra de Deus diz que quando nós pensamos que estamos fracos, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes. Meus irmãos, então ali a inveja foi crescendo em cima daquele jovem, porque Satanás, ele se incomoda com as coisas que Deus faz, porque ele não consegue ser igual, então ele tenta derrubar. Ele caça uma maneira de te botar para baixo. Ele caça uma maneira de te botar para o escanteio de qualquer jeito, ou com a palavra, ou com, não sei, mas ele tenta te derrubar. Então ali aqueles outros que eram junto com ele, que eram 3, eram 2 e mais Daniel, eles caçavam jeito de achar culpa em Daniel, de achar meio de provar que Daniel era errado. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus e quem serve a Deus de verdade não erra. Nunca erra, porque o Senhor está presente, o Senhor está ali te guiando. Então Daniel só se destacava, só crescia. Então eles pensaram, como Daniel não erra, nós nunca vamos achar um meio de pegar Daniel. Então nós vamos inventar um jeito sobre o Deus dele, que do jeito que ele é fiel, eu quero ver se nós não pega ele. É a única maneira. Então ali eles se reuniram, meus irmãos, a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles se reuniram, fizeram reuniões e não chamaram Daniel. Daniel era príncipe também, era para estar na reunião, mas Daniel não estava na reunião. Eles fizeram no calado, eles fizeram na covardia, porque coisa maligna é tudo covardia. Mas só que tinha alguém lá, olhando para o Daniel. Tinha alguém lá vendo a reunião e tinha alguém já sabendo o que seria feito daquela reunião. Daniel não estava lá, mas Deus estava lá. Deus estava lá olhando por aquele que serve a ele continuamente. Deus não larga você sozinho, Deus não deixa você sozinho por nada. É engano da gente achar que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aonde quer que nós esteja, o Senhor está ali. Então, meus irmãos, ali Daniel não estava, mas Deus estava. Daniel era fiel a Deus e servia ao rei, porque ele estava ali, ele era obrigado a fazer aquilo que ele estava ali. Ele trabalhava para o rei, mas a quem ele servia fiel mesmo era a Deus. Então ali, quando chegaram com aquele edito, e disseram assim, eles formaram o edito, fizeram o edito e fizeram o rei assinar, porque naquela época todo mundo sabe que quando era feito um edito, não podia voltar atrás. Não podia por nada, nem o próprio rei podia voltar o edito para trás. Se ele já tinha assinado, ele tinha que ser cumprido, podia acontecer o que acontecesse. Então ali eles chegaram com aquele edito e mostraram para Daniel e disseram, ó Daniel, tem o edito para você assinar durante 30 dias. Ninguém pode servir, ninguém pode fazer orações, ninguém pode fazer nada a nenhum tipo de Deus, a não ser ao rei. Porque ali ele sabia que Daniel era fiel. Eles já tinham caçado todo o meio de botar Daniel para baixo, de achar culpa em Daniel e não tinham achado. Então ali eles pensaram que fazendo isso, eles só pensaram, meus irmãos, porque quando a pessoa tem Deus na vida, não adianta o diabo se levantar, não adianta o diabo se estremecer, não adianta o diabo inventar fofoca, inventar coluna, porque Deus não vai deixar.
Deus não vai deixar. Então ali eles levaram aquele edito para Daniel assinar. Tem Bíblia que diz edito, tem Bíblia que diz escritura e assim vai. Mas sim, é uma ordem. Eles levaram para Daniel assinar e Daniel calado ficou, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem calmaria no seu coração, porque você confia e sabe quem está com você. E ali Daniel tinha certeza, Daniel sabia quem estava com ele. Desde que Daniel entrou ali, que Daniel sabia. Então ali Daniel calado ficou e Daniel continuou. Quando foi do outro, a palavra de Deus diz que Daniel ia 3 vezes, não diz a hora, mas diz 3 vezes. Suponho nas minhas palavras que seja de manhã, meio-dia e de noite, só pode. Não diz a hora, mas era isso, 3 vezes no dia. Hábito de oração, 3 vezes no dia ele orava a Deus. Então ali como eles fizeram aquele edito, eles pensaram, ele não vai orar porque ele pode até morrer. Ele pode não, ele vai morrer. Só que eu quero dizer para mim e para você que tem um Deus na nossa vida, que Ele olha por nós. Você pode estar obedecendo a deuses falsos ou não obedecendo, o Deus verdadeiro está com você. Se você é fiel a Deus, pode confiar que Deus está com você. Então ali, meus irmãos, Daniel no outro dia, no mesmo horário, estava lá orando. Estava lá orando de manhã, estava lá orando meio-dia e estava lá orando de noite. Ali Daniel já desobedeceu ao rei, porque a quem ele deveria obedecer era o Deus que ele servia. Então ali ele já desobedeceu ao rei, mesmo diante a morte, que ele poderia morrer, mesmo ele sabendo da gravidade da situação, ele não deixou se abater, ele não deixou se corromper. Assim como lá atrás no capítulo 3, Cedraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei Nabucodonosor, quando foi para jogar ele na fornalha, ali o rei Nabucodonosor falou: quero ver quem é o Deus que vai salvar vocês. E ele disse: não precisamos te responder, pois o Deus que nós servimos livra nós da boca da fornalha de fogo e de você, ó rei. E se não livrar, nós não adoramos o seu Deus, nem a sua estátua de ouro. Foi assim que eles responderam para o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 3, ainda no livro de Daniel. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, a pessoa tem que servir a Deus nas horas difíceis, nas horas boas, e confiar, porque eles sabiam de onde eles vinham, eles sabiam a quem eles serviam. Então ali Daniel continuou orando. Muito que depressa eles viram e disseram: pegamos, vamos lá. Eu quero dizer, meus irmãos, que eles mais de que depressa foram lá no rei e falaram: rei, aqui está dizendo, ó. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E ali, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ali o rei gostava muito de Daniel. Quando o rei descobriu aquilo ali, o rei ficou ainda um dia inteiro pensando como livrar Daniel, porque quando Deus chega, porque quando Deus está, até o diabo obedece, até o diabo tem medo de tocar no escolhido do Senhor. Então ali o rei ficou triste, mandou trazer Daniel e levou Daniel lá na cova dos leões. Levou Daniel, chegou lá, mandou jogar Daniel na cova dos leões. Mas ali ele disse para Daniel, quando ele jogou Daniel lá, ele disse assim, ó. Não é aqui não. Eu queria achar o. Então o rei dirigiu.
Não, irmãos, eu não estou achando o versículo nesse momento. Mas quando o rei mandou trazer Daniel, que chegou lá, o rei disse, que o Daniel chegou, o rei disse... Aqui, ó. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Meus irmãos, até o rei que tinha os deuses dele, até o rei que tinha a quem ele servia, que não era o nosso Deus, até o rei sabia que o Deus de Daniel era mais forte do que o dele. Porque ele poderia dizer assim: Daniel, o meu Deus te livra. Não, mas ele disse assim: o teu Deus. Ele não falou em nenhum outro Deus. Ou seja, isso quer dizer que só existe um. Só existe um Deus verdadeiro que fez o céu e a terra. A palavra de Deus diz que antes que houvesse mundo, eu sou. Então Deus é o primeiro e Deus é o último, não existe outro. Então ali ele disse: o Deus que tu serve continuamente, ele nem disse pode te livrar, ele disse assim: te livrará. Te livrará. Ele mesmo falou que o Deus de Daniel livraria o Daniel. Então ali Daniel foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel foi colocado lá e o rei foi lá e selou com o anel dele. Então dali Daniel não saía mais. Mas só que antes de Daniel entrar, já tinha alguém lá dentro. Antes de Daniel chegar ali, o Senhor já estava ali. Antes de Daniel bater no fundo, o Senhor já estava, porque Ele chega primeiro. Ele leva você na hora certa e no dia certo, e Ele só age na hora certa. Deus, Ele pode não livrar você da cova, mas Ele livra você na cova. Ele pode não livrar você do deserto, mas Ele não deixa você morrer no deserto. Ele pode não livrar você de ir para a fornalha, mas Ele apaga o fogo. Ele pode fazer, o diabo, ele pode fazer o que ele quiser, mas o nosso Deus chega na frente. O nosso Deus está na frente. O nosso Deus anda na frente. Oh, glória a Deus, aleluias. Santo, santo é teu nome, Jesus. Ali quando jogaram Daniel, os leões, meus irmãos, leão faminto. Não sei quantos eram, a Bíblia não diz. Mas vamos ali que fossem uns 3 ou 4, não sei, não importa. Quando jogaram Daniel lá dentro, deve que pensar: acabou. Agora acabou. Eu quero ver se Daniel vai sair ileso daquela cova com aqueles leões famintos. Agora pronto. Aconteceu o que nós queríamos, está tudo certo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus estava ali. Eu quero dizer para vocês que o Deus que Daniel servia, o Deus que está aqui nessa noite, o Deus que anda com você, o Deus que te dá o fôlego de vida, o Deus que te livra todos os dias continuamente do perigo, porque nós só vivemos porque Deus está conosco. Então ali Daniel era fiel e o Senhor estava com Daniel. Ali ele foi jogado ali dentro e os anjos do Senhor já tinham fechado a boca dos leões. Daniel chegou lá, suponho que ele chegou lá, nem assustado ele estava, porque ele já sabia. Ele já tinha certeza e ele confiava, porque nós temos que ter fé no que nós pedimos, no que nós achamos, no que nós confiamos. Nós temos que acreditar. Se nós pedir e nós não acreditar, nós não vemos a glória do céu. Mas Daniel sabia desde o início que ele tinha sido levado para ali, mas ele sabia e tinha certeza do que ele queria e do que ele fazia na vida dele. Então ali, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós acreditamos que pode acontecer. E ali Daniel acreditava que ele chegando ali, o Senhor fecharia a boca dos leões. Ele já sabia.
Então jogou Daniel e deixou lá Daniel a noite inteira. A palavra de Deus diz que o rei ficou angustiado porque ele gostava de Daniel. Ele não queria que acontecesse isso com Daniel. Mas ali o rei pensou, mas mesmo assim o rei ainda tinha uma esperança, porque na hora que o rei foi jogar ele, o rei falou: o teu Deus te livrará. Então ali ele sabia, ele tinha uma esperança que Daniel não fosse morrer. Então ali no outro, a Bíblia diz que o rei passou a noite perturbado, passou a noite angustiado, porque mesmo assim ele pensaria: talvez não, talvez sim. Então ali no outro dia cedinho, o rei foi ali na cova e disse assim, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele tinha dizido que o Deus ia livrar Daniel, mas mesmo assim ele pensou que era impossível. Aí ele disse, chegando à cova, chamou por Daniel, por voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tinha podido livrar-te dos leões? Ele chegou lá com voz triste e falou. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, pode dar glória. Pode dar glória a Deus, porque o nosso Deus merece. O nosso Deus é digno de honra e de glória. Olha isso. Aí Daniel falou, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus nos deu, mesmo Daniel, diante daquela situação, nós temos que ter humildade, nós temos que desejar o bem para aqueles que nos desejam o mal. Mesmo Daniel ali naquela cova, mesmo Daniel estando ali naquela cova que foi mandado jogar pelo rei, ele ainda falou, não, que ele poderia ter dito, não quero nem saber, vá se danar, Deus já fechou a boca dos leões mesmo, então eu não quero saber de nada. E ali ele respondeu para o rei: o meu Deus enviou os anjos que fechou a boca dos leões. Agora imagine você, irmãos, você ser jogado em uma cova cheia de leão faminto, e ali Deus chega e diz assim: opa, para, porque aqui ninguém toca, aqui ninguém rala, aqui ninguém vai fazer nada, porque aqui é meu, aqui tem dono, aqui é cuidado por mim. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado és ti, meu Deus, aleluias. Irmãos, para você ver o tanto que Deus... Seja fiel com o Senhor, que Ele é fiel com você. Seja fiel com Deus, que Ele é fiel com você. Não importa a circunstância, não importa o que você está passando, tem um Deus que cuida de você. Ai, mas não é crente, não fala tanto de Deus, e cadê o Deus que deixa passar isso? Está passando um deserto danado, está passando umas coisas danadas. Meus irmãos, quanto mais grande o deserto, maior a vitória. Se nós não tem deserto, se nós não tem luta, como nós vamos ter vitória? Como é que nós vamos ter vitória se nós não temos luta? Quando se diz, sou servos do Senhor, pode pensar, vem luta, vem batalha.
Vem coisas que eu nunca pensei na minha vida, mas que comigo tem alguém que vai segurar na minha mão e vai fazer eu passar por todas essas tribulações e do outro lado cantar a vitória. Quando você estiver passando pela luta, meu irmão, não desanime. Nós todos temos luta. Mas isso aqui, meus irmãos, essa aqui nos encoraja, essa aqui nos diz e nos ensina por onde nós devemos ir e por onde o que nós devemos fazer para passar por todas as batalhas. A palavra de Deus diz lá no livro de Atos, quando Pedro e João andava pregando a palavra de Deus, que eles foram pegos, eles eram, talvez até apanhavam por causa da palavra de Deus. Ali a palavra de Deus diz que quando eles, olha o que a palavra de Deus diz quando eles eram liberados do sofrimento. Ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha o que os servos do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, faz. Quando termina ali o sofrimento, quando termina ali, o que acontecia que ali nesse tempo a palavra de Deus diz que eles sofriam muito. E ainda a palavra de Deus diz que eles se retiraram regozijando-se. Regozijando quer dizer se alegrando, talvez até pulando, talvez até saltitando. Porque nós, quando temos Deus na nossa vida, nós não temos motivo para andar triste. Porque nós sabemos que o motivo maior é a nossa salvação. E se nós formos fiel até o fim, assim como Daniel foi fiel, nós sabemos que Deus nos livra. Nós sabemos que Deus nos tira de qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. Ele nos dá sabedoria, Ele nos guia, Ele bota pessoas, Ele bota o que for, Ele faz o que for para livrar quem é fiel a Ele. Mas para isso nós temos que ser fiel. Para isso nós temos que viver para Deus. Ah, mas eu sou falha, sou carne. Somos falha e somos carne, mas nós sabemos como se curvar diante de Deus e pedir perdão. E se humilhar diante de Deus e saber que nós, chegando nos pés do Senhor, nós sabemos que Ele está ali para nos ouvir, para nos acalmar, para nos livrar de todo mal. Porque nós sabemos que nós temos livramento, nós sabemos que nós temos tudo, de todos os dias nós corremos risco, nós passamos por perigo e, entanto, chegamos em casa sãs e salvos. Todos os dias nós passamos por cova, nós passamos por fornalha, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com nós. Então, meus irmãos, que já ultrapassou aqui 3 minutos. Peço perdão a pastora Edith. Mas, meus irmãos, que esta palavra, eu fazer que nem a história, eu viajo muito quando eu começo a ler essas histórias assim de Daniel, no livro de Josué. São livros que eu gosto muito de ler, porque ali você vai lendo e Deus vai te mostrando da forma que tem que ser. Ali o outro irmão lê e Deus já mostra de outra forma, mas tudo em cima da verdade. Alguma dúvida que nós tínhamos sobre aquilo, na outra pregação nós vamos tirar ela. Então assim, eu gosto muito de pregar assim em cima das histórias, porque isso aqui é para nós um exemplo de vida. Isso aqui é para nós saber que quando nós confiamos de corpo e alma e coração, o Senhor está conosco e Ele não nos abandona. Ele nunca nos abandonou e não nos abandonará, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus grandão da Galileia. E que nós podemos nessa noite, meus irmãos, meditar nessa palavra, que o Senhor abençoe cada um.
que tenha aprendido, nem que seja um pouquinho da palavra do Senhor, que essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta noite, e eu já agradeço a Deus e já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.